O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, o nosso mês, esse mês de agosto, é o mês do ânimo. A voz do Senhor é poderosa para animar. Quem está precisando de ânimo aqui, levanta a mão. Então você tem que aprender o significado da palavra ânimo. Tanto no grego como no latim, ânimos é vida. Então se você está vivo, você já está animado. Está entendendo? O que você precisa é aprender a viver bem animado. Jesus diz, tende bom ânimo. Porque ânimo ruim você já tem. Você já tem uma tendência para viver desanimado. O que é que tira o ânimo da vida do crente? Primeiro, pecado. O pecado mina a nossa alegria espiritual. Tá certo? O pecado mata o nosso ânimo. Segunda coisa, o que é que tira o ânimo do crente? Doença. Doença. Tá certo? Mas Jesus diz para o crente, filha, tendes bom ânimo, a tua fé você está curado. Então você que está doente, você já está curado. Você já recebeu a cura plena. E essa doença que você está enfrentando é para a glória de Deus. Amém? Então anime-se. Pastor, eu estou atribulado. O que é que tira ânimo de crente? O que é? Tribulação. Tribulação. De todo tipo. E Jesus, para animar a gente, diz o quê? No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Hoje pela manhã, nós aprendemos aqui com Moisés como aprender a viver bem animado. Então depois você escuta o sermão se você quiser. Se não, fique nesse desânimo seu aí, tudo bem. Agora, nós vamos aprender na Bíblia como Deus nos anima nas nossas tribulações. Amém? Como Deus nos anima. Então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 11. Deixa a Bíblia aberta. Vamos ler do verso 3 a 11. 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos o quê? Contemplados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também o quê? Padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como vós sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, vamos ler juntos, do 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia,
porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem tem que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Meus prezados irmãos, Deus, Ele nos conforta em todas as nossas tribulações. Você crê nisso ou não? Então, se você tem passado por tribulações, você pode contar com Deus, que Ele é a fonte de toda consolação. A palavra consolo, ou consolação, tanto no grego como o seu sentido no hebraico, é encorajamento, é ânimo. Por isso que Jesus Cristo fala que o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Significa que Deus é aquele que está do nosso lado para nos ajudar a suportar toda e qualquer tipo de tribulação. Mas eu quero, à luz desse texto, apresentar alguns pontos sobre este assunto para nossa edificação aqui da manhã. Vamos começar lendo o versículo 3. Por favor. Vamos ler juntos? 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e o Deus. Veja que Paulo começa bendizendo a Deus. Bendizendo a Deus. Louvando a Deus. Adorando a Deus. Por que Deus é bendito? Por que nós devemos bendizer a Deus? 3 motivos. Primeiro, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também somos o quê? Filhos dele. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você faz parte da família de Deus. Então Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é nosso Pai. Segundo, Ele, em segundo lugar, é o Pai de misericórdias. O que significa Pai? Pai significa origem, fonte, procedência. Se Jesus Cristo veio através do Pai, se o Filho procede do Pai, a misericórdia também procede do Pai. E o que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento de compaixão de Deus por nossas misérias. Você não canta aqui? Logo eu, tão pobre pecador. Não é assim? Você não é miserável ou não? Na visão de Vitor Hugo, você é miserável ou não? Se você é miserável, você é digno das misericórdias de Deus. Mas em terceiro lugar, bendito seja Deus, porque Ele é o Pai de Jesus. Bendito seja Deus, porque Ele é o Pai de misericórdia. Bendito seja Deus, porque Ele é o Pai de toda consolação. Porque Ele é o Pai de toda consolação. Porque não existe em mim e em você uma necessidade de consolo que Deus não possa o quê? Suprir. Você está entendendo isso ou não?
Se Ele é o Deus de toda consolação, Ele também é o Deus de toda o quê? Tribulação. Não existe uma tribulação que gere em mim e em você necessidade de conforto, de ânimo, que Ele não possa nos dar. Está desanimado por causa do pecado? Anime-se. Deus morreu e perdoou os seus pecados. Você está desanimado por causa de morte, por causa de doença? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, de maneira nenhuma, morrerá. Se você está desanimado por causa de tribulação, Ele diz: eis que estou contigo, tende bom ânimo. Eu e você, nós podemos cantar o cântico da vitória, porque Deus, Ele é a fonte de toda a nossa consolação. Estão entendendo ou não? Posso seguir no texto? Qual é o versículo que vem aí? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de Jesus, Ele é o Pai de misericórdias, e Ele é o Deus de toda consolação. Versículo 4, vamos ler juntos? É Ele que nos conforta em toda a nossa... Para aí. Como é que Deus nos consola em toda a nossa tribulação? Hein? Faz diferença o pronome pessoal, Ele. Ele. Então Ele não manda alguém te consolar. Ele te consola. Diz amém aí. Ele, pessoalmente. Ele, que é o Deus de toda consolação. Ele, pessoalmente, se coloca dentro de nós, se coloca ao nosso redor, acima de nós, debaixo de nós, para nos trazer o quê? Conforto. Ele nos consola. Às vezes, irmãos, a gente duvida disso. Duvida ou não duvida? Quando você está desanimado, você gosta de ler livro de autoajuda? Hein? Lê ou não lê? Lê e ainda diz que leu. Tem uns crentes xarope aqui que estão tudo agado no coach evangélico. Para com isso. Quem nos consola em toda a nossa tribulação, quem é? É Deus, pessoalmente. Ele vem ao nosso encontro no meio da tribulação. É Ele que remove as nossas pedras, não é isso? É Ele quem nos ressuscita. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O dia da angústia, o dia do problema, o dia do luto. Ele está conosco. Essa consolação que procede de Deus é uma consolação pessoal. É uma consolação sobrenatural. É o consolo que o mundo não pode nos dar. Ela é exclusiva para o povo de Deus. Mas veja que a consolação que procede de Deus é uma consolação pessoal, é uma consolação com propósito, com objetivo. Ele nos consola em toda tribulação para podermos consolar os que estão em qualquer o quê? Angústia. Significa que Deus nos consola para que nós sejamos canais de consolação. Porque tem crente, meus amados irmãos, que além de não se consolar em Deus, ele é fonte de desânimo. Eu não falei? O teu Deus, onde está? Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta na igreja. É que o consolo é difícil. Encontrar pessoas consoladas que transmitem consolo é difícil. Mas o desânimo, ele é contagiante.
Tem gente, tem crente que nasceu desanimado e vive para desanimar. Como é que está a sua vida? Você é um portador? Lembra que lá em Isaías capítulo 40, Deus disse para o profeta: consolai, consolai o meu povo, porque os vossos pecados foram perdoados, e todas as sentenças que eram contra ti foram julgadas. Consolai, consolai. Você é fonte de consolação, meu irmão. Agora, Deus, Ele nos consola pessoalmente. Deus nos consola para que nós sejamos agentes de consolação. Mas Deus nos torna agentes de consolação para nós usarmos esse mesmo consolo que Ele nos deu. Nós devemos compartilhar uns com os outros. Veja o que o versículo diz: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos o quê? Contemplados por Deus. Então Deus é a fonte, Ele me consola pessoalmente, Ele me consola para que eu seja consolador, e eu vou consolar o outro com aquele mesmo consolo que eu recebi de Deus. Como é que crente consola um ao outro? Como é que a gente consola? Na prática. Contando uma desgraça maior. Já viu assim? Pastor, estou doente. Minha filha, isso não é nada. Doença tem eu. Já notou isso? Parece que quanto a gente mais aumenta a desgraça, mais a gente consola o outro. Isso não é nada, rapaz. Sofrimento eu tive. Parece que tem um concurso de desgraça. Um conta uma desgraça maior para ver se o outro fica o quê? Animado. Mas não é assim. Veja aqui, a voz do Senhor é poderosa para nos animar. Como é que Deus consola a gente? Deus nos consola através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. Na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou a sua palavra. E eles foram o quê? Curados, sarados. Então, quando eu recebo esse consolo que vem de Deus, que procede de Deus, esse consolo que é Deus do meu lado, dentro de mim, me consolando, e eu vejo uma pessoa que está vivendo tribulação, eu vou usar esse mesmo método, essa mesma estratégia para consolar o outro. Amém? Então aprenda isso. Aprenda isso. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Então significa que crente tem perturbação no coração. Como é que nós somos curados? Como é que a gente tira a perturbação do coração? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em... Como é que a gente é curado? Pela fé. Quando eu creio que esse Deus, Ele é o Deus de toda consolação, e que Ele me consola em toda e qualquer tribulação. Jesus disse: essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais o quê? Paz. Como é que a gente tem paz? Quando a gente ouve o que Jesus diz, quando nós colocamos o nosso foco na palavra de Deus. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quantas vezes, irmãos, você está desanimado? Quando você começa a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a estudar na palavra de Deus,
o seu desânimo, o seu medo, foge, é expulso do seu coração. Mas o apóstolo Paulo vai dar um testemunho para esses crentes lá de Corinto, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Veja que Cristo, Ele é a causa, muitas vezes, das nossas tribulações. Você tem tribulação porque você é crente. Você sofre por causa de Cristo, mas por causa dos mesmos sofrimentos de Cristo, é que nós recebemos o quê? Todo tipo de consolação. Cristo é o intermediário, o meio pelo qual vem todo o nosso consolo. Vocês entenderam ou não? Vou explicar para você. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa ou de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus é a fonte, Ele pessoalmente nos consola, Ele nos consola e nos transforma em agentes de consolação, e nós vamos consolar os outros com o mesmo consolo que nós recebemos dEle. E Cristo, Ele é o meio, a fonte, pela qual nós recebemos todo o consolo de Deus. Amém? Agora, eu queria que você entendesse no versículo 7 o que Paulo vai nos ensinar. Vamos ler juntos? Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos. Que coisa maravilhosa. Se nós participamos dos sofrimentos, por conta da nossa relação com Cristo, nós também participaremos de toda o quê? Consolação. Não aguenta firme aí, meu. Está duro, está difícil. Mas não há glória sem cruz. E eu queria que você entendesse isso. Paulo vai colocar isso, Pedro vai colocar isso para a gente lá, na sua primeira carta, no capítulo 4. Eu queria só apontar aqui. Primeira Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Então sofrimento é coisa extraordinária? Não, sofrimento faz parte da agenda diária do crente. Tribulação, sofrimento. Então não estranhe não. Estranhe se você não está passando por tribulação. Está certo? Mas se você está sendo atribulado como crente, louvado seja Deus por isso. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também na revelação de sua glória vos alegreis e o quê? Exultando. Se você sofre porque é crente, joia. Se você sofre porque é bandido, aí é outra coisa. Se você sofre por causa de Cristo, o Espírito do Senhor repousa sobre você. Mas eu queria ir, porque se Paulo trata aqui dos versos de 1 a 7, sobre a teologia da consolação, Paulo vai contar uma experiência. Paulo vai aplicar essa teologia para ele mesmo. Veja aí no texto, no versículo 8, vamos ler juntos aí, o que é que diz? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de esperarmos até da própria vida. Eu não quero que vocês ignorem o que eu passei. Onde foi que eu enfrentei essa tribulação? Na Ásia. Me sobreveio, não foi uma pequena não, foi uma grande tribulação. E essa tribulação foi tão grande, porque foi acima das suas forças. Quem já sofreu aqui acima das suas forças? Paulo diz, a tribulação que veio foi acima das minhas forças, de tal maneira que eu disse, vou o quê? Morrer. Está aí. Está aí no texto. A ponto de desesperarmos da própria o quê? Vida. Gente, eu estou sofrendo tanto, vou morrer. Vai mesmo. Não vai ser nessa tribulaçãozinha que você está sofrendo, mas você vai. Né? Então, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês ignorem o sofrimento que eu estou passando, a tribulação que eu passei. Mas, eu quero dizer para vocês, que mesmo que eu morra numa tribulação, mesmo que a sentença de morte está lavrada sobre mim, nós confiamos num Deus que ressuscita o quê? Os mortos. Nem tribulação nos poderá separar do amor de Deus que está o quê? Em Cristo Jesus. Eu pensei que ia morrer, mas se morresse também, tinha problema. Eu ressuscitaria com Cristo. Ele já resolveu esse problema da morte. Mas, eu queria que você lesse comigo no versículo 10. Esse versículo é precioso. Vamos ler juntos? O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Presta atenção que toda tribulação que vem sobre nós acende a lâmpada em nós. Vou morrer. Vou morrer. Saiu um diagnóstico de câncer para você essa semana. Você foi lembrado por Deus que você vai o quê? Morrer, que você é mortal. Você não precisa sair o diagnóstico de câncer, mas você já sabe que os seus dias estão contados, você vai morrer. Mas veja que o verbo livrar aparece aí em 3 tempos. O qual nos livrou significa no passado. Nos livrará de tão grande morte no futuro. Em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos no presente. Veja que o verbo está no passado, está no futuro, está no presente. No meio da tribulação, Deus nos livrou. No meio da tribulação, Deus nos livra. No meio da tribulação, Deus nos
livrará. Você crê nisso ou não? Então fica calmo. Anime-se. A gente tem uma pergunta assim: fulano morreu. Morreu de quê? Não soube não. Morreu assim. Como se existisse causa de morte melhor do que a outra. Já notou isso? Morreu de quê? Não merecia não. Quem merecia morrer era fulano. Tanta gente boa para morrer, morre logo essa pessoa. Deus é muito injusto. Irmãos, causa mortes para Deus não tem. Tem crente que morreu queimado, cerrado. Tem crente que morreu novo, morreu velho. David Brenner morreu com 27 anos. O nosso pai do presbiteriano, Ashbel, morreu com 34 anos. Morte prematura. Não existe morte prematura. Existe morte na hora certa. No dia que você terminar a sua obra, você morre. Então é o seguinte: toda tribulação que vem para a gente na nossa vida é para nos lembrar que nós vamos morrer. E quando vier a tribulação, o medo que você tem é de morrer. Mas eu quero dizer para você que Deus já livrou você da morte. Deus livra você da morte. E Deus também vai do quê? Livrar você da morte. Então anime, filho. Anime-se. Não estou sendo duro, não. É o que Paulo está dizendo. Mas no versículo 11, para terminar, eu acho isso aqui muito bom, porque Paulo vai nos ensinar no versículo 11. Versículo 11, vamos ver? Ajudando-nos com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido. Então veja bem, o que a tribulação que nós enfrentamos vai nos ajudar? Ou como é que eu posso ajudar alguém que está passando por uma grande o quê? Tribulação. Veja que aparece o verbo: ajudando-nos também vós, com as vossas orações, o que? A nosso favor. Então a Bíblia diz que nós devemos ajudar o outro orando por alguém que está em sua tribulação. Como é que a igreja abre essa fonte de consolação, para que Deus derrame consolação? Quando a gente começa o quê? Orar. Se alguém está alegre, cante louvor. Mas se alguém está aflito, se alguém sofre, faça o quê? Orações. Qual é o ministério que Jesus faz por nós todo dia? 24 horas por dia. Ele intercede por nós. Então, quando você se lembrar das suas tribulações, você se lembre que Jesus Cristo está orando por você. Quando você souber que alguém está enfrentando tribulação, você tem que orar por essa pessoa. Significa que tribulação deve gerar em mim e na igreja oração. Oração. Segunda coisa, quando a oração ela é respondida e a pessoa é livre da tribulação, o que isso gera? Vê no versículo: para que por muitos sejam dadas graças a Deus, o quê? A nosso respeito. Então você orou por alguém que estava passando por tribulação. Deus livrou aquela pessoa por tribulação. O que é que isso vai gerar? Gratidão. No coração daquele que foi livre e no seu coração, porque você orou e a sua oração foi o quê? Respondida. Deu para entender ou não? Então, o que é que nós vamos fazer com esse sermão? Hein? Esse mês é o mês do ânimo.
Se você não se animar, eu vou mandar uma funerária entregar um caixão para você. Esse mês. Ou então, um voucher do crematório. Anime-se. O nosso Deus é o Deus de toda o quê? Consolação. Ele está conosco para nos encorajar. Ele está conosco em toda a nossa tribulação. Ele está conosco porque quando nós somos encorajados por Ele, nós somos profetas do encorajamento. Ele está conosco na tribulação para nos ensinar que quem participa da tribulação participará também da glória, do gozo. O passar pela tribulação é passageiro. Anime-se. Anime-se. Ore por aqueles que estão atribulados. Quando a sua oração for respondida e a pessoa for livre da tribulação, agradeça a Deus, porque é Ele quem nos livra de todas as nossas tribulações. Amém?